A toda hora, novas técnicas e teorias gerenciais são criadas e implementadas pelas empresas. Algumas não passam de modismo, outras não passam de bobagens. Outras são ideias fantásticas que criam um poderoso diferencial para as empresas que as aplicam. Pelo menos até que todas as empresas passem a utilizar as mesmas técnicas e aí a vantagem vai embora. Mas o mundo dos negócios é assim mesmo. A gente está aqui com você para falar de alguns conceitos que são muito importantes para o sucesso da empresa e de quem faz a empresa. Só que as ideias que a gente vai apresentar não podem exatamente ser chamadas de novidades, até porque elas foram escritas há mais de 2000 anos. Segundo alguns, 2.300 anos, segundo outros, 2.500 anos. Mas nem vamos ficar aqui discutindo esses míseros 200 anos. A Arte da Guerra. Esse é o livro que foi escrito por um muito bem-sucedido general chinês, Sun Tzu. Tem gente que fala que na virada do Japão, quando a indústria japonesa deu um gigantesco salto e suas empresas se tornaram uma ameaça para outros impérios industriais, bastaria você abrir a primeira gaveta de qualquer presidente dessas grandes companhias para encontrar uma cópia do livro A Arte da Guerra. Talvez você esteja pensando como é que um livro escrito há mais de 2000 anos sobre estratégias de guerras lutadas com espadas, arcos e flechas, pode ter alguma relevância no mundo moderno e nos negócios. Negócios que usam informática, técnicas modernas de produção e comercialização, internet. Pois é, essa é a mágica desse livro e desse pouco conhecido autor. Ele escreveu um livro definitivo, eterno, que mesmo hoje continua atual, como se tivesse sido escrito ontem. Mas agora chega de papo e vamos passear pelas ideias de Sun Tzu, pela arte da guerra. Aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo deverá vencer todas as batalhas. Aquele que se conhece, mas não ao inimigo, terá metade da chance de vencer. Aquele que não se conhece nem ao inimigo perderá todas as batalhas. Planejamento. É assim que Sun Tzu começa o seu livro. Segundo ele, a guerra é uma questão de vital importância para o Estado. Ela envolve a vida e a morte de pessoas e afeta a sobrevivência do Estado. Por isso, ela deve ser minuciosamente estudada. Segundo Sun Tzu, a guerra era regida por 5 fatores: a lei moral, o céu, a terra, o chefe e a doutrina. A lei moral era a correção do objetivo do Estado. Ou seja, se o Estado está fazendo uma guerra por um objetivo correto, ele terá o apoio do povo. O céu representa a noite, o dia, as estações, o frio, o calor. A terra eram as distâncias, o terreno, campo aberto ou desfiladeiros. O chefe representa as virtudes da sabedoria, da sinceridade, da bondade, coragem e correção. E a doutrina, a organização hierárquica do exército, a disciplina, os custos da guerra e as estradas por onde se caminha. Com esses 5 pontos regendo a guerra, Sun Tzu elaborou 7 perguntas que deveriam ser respondidas por qualquer general que estivesse disposto a começar uma guerra. Qual Estado está com a lei moral? Qual chefe é mais competente? Quem tem as vantagens do céu e da terra? Quem tem a melhor disciplina? Qual é o exército mais forte? Qual exército tem soldados e oficiais mais bem treinados? Qual exército terá o mérito recompensado e o demérito punido sumariamente? Sun Tzu fala no livro que com as respostas a essas 7 perguntas, ele era capaz de dizer quem sairia vitorioso em uma batalha. Vamos trazer a primeira dessas perguntas para os dias de hoje, para os negócios. Qual Estado está com a lei moral? Vamos imaginar uma situação. Uma empresa tem 15% de market share.
O presidente convoca uma reunião de diretoria e anuncia que o objetivo da companhia a partir daquele dia é o de alcançar 80% de market share em 30 dias. Depois de falar isso, ele se retira para que os seus diretores possam planejar como conseguir alcançar esse objetivo. O que vocês acham que aconteceria nessa sala de reunião depois da saída do presidente? A. Gargalhadas. B. Olhares estarrecidos. C. Ligação para um centro psiquiátrico de emergência. E D. Todas as respostas anteriores. Esse é exatamente o conceito de lei moral de Sun Tzu. Se o Estado não tem um objetivo correto, ele não terá o apoio do povo. Se uma empresa não tem um objetivo correto, ela não terá o apoio de seu pessoal. Resumindo ainda mais, ao se iniciar um planejamento, o primeiro item a ser pensado é o objetivo. E esse objetivo precisa ser claro, real, palpável. Sem isso, a empresa não terá lei moral ao seu lado. As outras perguntas são bastante óbvias, mesmo nos dias de hoje. Vale a pena só a gente repetir a última pergunta. Qual exército terá o mérito recompensado e o demérito punido sumariamente? Para Sun Tzu, a recompensa e a punição eram fundamentais para a disciplina. Mas ele fala duas coisas muito interessantes sobre prêmios e punições. A primeira é que recompensas muito frequentes podem indicar a exaustão de ideias, e punição em demasia indica um grande desespero. A outra, quando os homens forem punidos antes que a lealdade seja assegurada, serão desobedientes. Se a lealdade dos homens for assegurada, mas as punições, quando justas, não acontecerem, a tropa perderá a disciplina. Dentro do planejamento de uma empresa, prêmios e punições devem ser cuidadosamente medidos. Tanto excessos como ausência de ambos podem ser prejudicial para a empresa. É claro que quando a gente fala em punição, não estamos levando a ideia de Sun Tzu ao pé da letra. Para ele, punição era sinônimo de decapitação. Você já deve ter ouvido por aí que um empresário não dava prêmios ou participações nos lucros ou no atingimento de metas, porque se depois essas metas não fossem atingidas, o pessoal não receberia nada e ficaria chateado. É como se fosse uma redução do salário. Ora, não atingir uma meta e não ser premiado é exatamente uma punição. Esse argumento é tolo. A empresa precisa estar preparada para premiar e para punir. Hoje, 57% das grandes companhias brasileiras têm